Vamos começar então com o nosso conteúdo de hoje. Aqui nessa imagem vocês podem ver a localização então do aparelho de Golgi ou do complexo de Golgi. Ele está diretamente ligado à secreção, ao processo de secreção de substâncias. Ele é uma estrutura que é formada por várias vesículas achatadas, que elas ficam dispostas então formando uma espécie de pilha de vesículas, onde essas vesículas elas são chamadas de cisternas. Dentro dessas cisternas, há diferentes tipos de enzimas. Essas enzimas, elas também variam de acordo com a posição da cisterna dentro do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, pessoal, é uma estrutura polarizada, então ela apresenta duas faces, a face cis e a face trans. Nós vamos falar agora sobre cada uma delas. Na face cis, ou fase de formação, ela é uma superfície convexa e o local responsável por receber as vesículas provenientes do retículo endoplasmático e depois liberam o seu conteúdo. Na face trans, ou face de maturação, é uma face do complexo de Golgi côncava, que é responsável por gerar vesículas que partem do complexo, indo para outras partes da célula. E além dessas duas faces, ainda a gente trabalha também com as cisternas medianas ou médias, mas a gente não vai estar falando delas hoje porque ainda não é importante. Aqui, então, vocês têm a estrutura do complexo de Golgi. Vocês podem ver, então, as vesículas, são essas bolinhas amarelinhas aqui. Elas movem-se do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, que é a face cis, certo? Aí a gente tem o lúmen, as cisternas que a gente conversou antes, a vesícula secretora, que é o que transporta substâncias para saírem da célula até a membrana plasmática da célula. E a gente tem aqui do ladinho, então, a formação de novas vesículas, que é a face trans que a gente falou antes também. Então, qual que é as funções do complexo de Golgi? Existem várias funções que o complexo de Golgi tem dentro das células, mas as principais delas são o processamento de lipídios e proteínas, o empacotamento e endereçamento de moléculas sintetizadas na célula, tanto para alguma organela dentro da célula que precisa de uma determinada proteína, como também com substâncias que precisam ser retiradas das células. E também a fabricação de macromoléculas, como os polissacarídeos, que são produzidos então nessa organela em células vegetais e incorporados na parede celular. Certo, mas então como que essas substâncias movem-se através do complexo de Golgi? As vesículas que a gente viu anteriormente, elas movem-se do retículo endoplasmático, que a gente vai conversar na aula que vem, para o complexo de Golgi e se funde nas cisternas que a gente viu a estrutura do complexo de Golgi. Nessas cisternas, se move em direção cis para trans, de trás para frente, certo? Durante esse processo, o produto é encontrado em seu interior. Formam-se, então, vesículas que saem do complexo de Golgi, carregando os produtos para outros locais de secreção, seja para fora da célula, como a gente já conversou, ou então para alguma determinada organela que precisa daquela proteína ou lipídio. No modelo de maturação de cisterna, considera-se ainda que algumas vesículas podem ser liberadas e voltar para a região menos maduras, ou seja, ela faz um retrocesso dentro do complexo de Golgi. Essas vesículas elas são responsáveis pela reciclagem de enzimas. Aqui nesse slide, pessoal, vocês podem estar observando nessa imagem, então, substâncias saindo do complexo do retículo endoplasmático e indo para o complexo de Golgi, certo? São essas partículas que vocês estão vendo aqui.
Quando ela chega lá dentro do complexo de Golgi, então ela vai passar pela face cis e depois pela face trans, que a gente conversou no outro slide. Depois que ela passou por todos esses dois processos, ela vai sair, então, da célula em forma de secreção. Ela vai fazer, então, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, essas vesículas, elas vão se soltar do complexo de Golgi e vão ser liberadas, então, pela membrana plasmática. Para explicar um pouco melhor esse processo para vocês, eu vou estar mostrando mais um videozinho. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo golgiense, as recebe. As proteínas movem-se dentro do complexo golgiense, onde elas são personalizadas em formas que a célula pode usar. O complexo golgiense faz isso ao alterar a estrutura das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais como lipídios ou carboidratos.